quando eu conheci a biodança, né, isso em 2008, quando eu fui, primeiro momento que eu entrei com a Carmen Besbate, né, ela até hoje é a minha facilitadora de biodança aqui em Gravataí, e eu me lembro que uma das coisas assim que mais me encantou foi exatamente essa confiança que o grupo vai formando no grupo, né? Vai construindo. E como a gente vai se sentindo assim, como eu na ocasião fui me sentindo assim, acolhida, protegida, encorajada para fazer este caminhar, para poder realmente olhar para as minhas mazelas, olhar para as minhas patologias, chegar, tocar nas minhas próprias mãos e valorizar, me valorizar como pessoa, como mulher, né? Então, esse encontro, como o Rolando fala, né? A biodança é o encontro da poética humana. E realmente, quando nós estamos num grupo, eu gosto de chamar de grupo, é o ninho afetivo, o ninho de construção, um ninho acolhedor, sabe? Então, e esse olhar e essas limitações, né, que a vida vai te trazendo no decorrer do tempo, que vão nos distanciando dessa fluidez, né, Ângela, desse encanto que é viver plenamente. Tirar, eu gosto de dizer assim, ó, largar o chicote que te aprisiona, que te pune tanto, né? Porque nós mesmos vamos nos punindo, nós mesmos vamos querendo atingir um patamar de perfeição que não tem. Então, quando tu vai para a biodança, quando tu começa a ter esse movimento de fluidez, não é esse movimento, o movimento propriamente, mas esse movimento que tu vai interiorizando, que tu vai deixando fluir dentro de ti, né? Tu começa a perceber assim que a vida é muito mais leve. Aí tu pega a fita mimosa, que nem eu gosto de dizer para as participantes, a gente pega a nossa fita mimosa e nos enrola com ela e percebe a maravilha da vida, sabe? E aí vem a felicidade sem motivo, né? Poderia falar um pouquinho para nós, assim, qual é a experiência, assim, de estar em contato contigo através da argila? Olha só, é uma das minhas paixões, né? A biodança em argila. Eu conheci a biodança em argila em 1994. Eu tive o privilégio de conhecer através do Dorli Signor, que é o criador dessa extensão da biodança. E nesse trabalho, no lidar com a argila, a gente vai dando forma aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos anjos, aos nossos demônios. E o Dorli é um padre, né? Então, ele usa muito no processo de facilitação metáforas religiosas. Mas ele tem nele uma coisa de proporcionar, nesse contato, que a gente veja que a argila que está tão presente, o barro está tão presente nas metáforas em todas eu não digo, mas em muitas religiões, como o processo de criação, com a mistura do Criador e a criatura, né? Então, foi uma coisa para mim assim muito potente. Esse diálogo com o barro,
que foi me mostrando como é que era o meu encontro, o meu diálogo com todos os acontecimentos da vida. Então, isso que a gente estava falando da fluidez. Quando eu ia no barro, assim, com muita força e apertava, o barro me respondia também com força e com dureza, ele não ia se submetendo. E aí, quando eu ia com delicadeza, com persistência, com insistência, mas com uma presença mais cuidadosa, aí ele ia se amoldando e se modelando, e a minha mão ia trazendo formas que, na hora que brotavam, eram como se fosse uma resposta do barro para mim. Eu olhava para aquelas formas e eu via coisas minhas. E eu olhava para aquelas formas e tinha coisas, lógico, que eu olhava assim, não gostava do que eu estava vendo, aí tá, ia lá e amassava tudo. Tá, mas peraí. Já havia tido esse registro desse diálogo muito profundo, muito profundo. E muitas coisas do que o Dorli foi falando foram ficando em mim. Ele disse: o barro dá uma cor diferente para a nossa identidade. A identidade em biodança, né, que é uma identidade de fundamento biológico e que vai se expressando. Então, perceber essas nuances de cores que podem ir sendo agregadas, sabe? Isso daí, para mim, foi um negócio. E aí, eu passei a fazer biodança em argila com a maior frequência possível, porque, ao mesmo tempo, era uma coisa desafiadora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a ressonância em mim, sabe? Então, eram convites, tá? Onde eu ia e me misturava no barro como uma criança que gosta de pisotear a lama na chuva e se sujar e tal. Então, de poder fazer isso, sabe? De nutrir essa minha criança interior, de poder voltar a isso, me misturar ali e fazer esse trabalho de criação e de autocriação. Como você falou das nossas mãos, que a gente vai tecendo a gente vai moldando a nossa vida, e de perceber, sabe, por onde eu estou indo, o que é isso, sabe? Então, foram anos, anos e anos onde eu estava sempre fazendo biodança em argila. Durante esses vários anos que eu estava fazendo biodança em argila, sem ser uma coisa, como é que eu vou dizer, intencional ou com algum objetivo, eu fiz a formação nessa extensão de biodança, que é a biodança em argila. E, nossa, mãe, eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 vezes, porque eu só queria era ficar fazendo, sabe? E compreendendo o que era esse processo depois de ter vivenciado isso tanto. E aí, naturalmente, né, pude começar a levar isso para grupos que eu facilitava. Ora só uma proposta de entrar em contato com o barro, sabe? De trabalhar essa nossa criatividade, de brincar, de ser criança, até poder fazer trabalho de dia inteiro, né? Com várias etapas, de fazer sozinha, de fazer junto. Como é que é isso, né? Eu e outra pessoa, sem falar. Então, a gente não se fala, a gente tem uma sensação, tem um barro ali, a gente vai criando junto, e o que sai de nós dois, de nós três? E qual é esse nosso olhar depois sobre essa peça? E, de novo, de poder, sabe, valorizar isso, de poder compartilhar essa minha criação com todo o grupo, de mostrar, né, essa criação, que também é uma parte minha se revelando. Então, é uma coisa assim, muito, que me mobiliza muito, né?
que eu tenho um enorme prazer, um enorme cuidado em fazer, sempre com muita progressividade, que a gente vá aos pouquinhos, que a gente vá na medida de cada um, que a gente vá por prazer, para poder exercitar esse nosso grande poder criador. Todas as nossas potencialidades são trabalhadas, né? São exercitadas nas sessões de biodança. Algumas com mais ênfase numa, mais ênfase noutra. E o barro, eu sinto que a gente mexe nisso tudo e traz essa nossa criatividade de uma forma tão integrada, né? De uma forma tão forte, sabe? Que modifica a gente tanto, que modifica tanto a nossa possibilidade de sermos cada vez mais co-criadores do mundo todo. Porque a biodança, você sabe, não é para a gente fazer só na sala de aula, é para a gente ter a nossa vida e levar isso na vida, no cotidiano, com as pessoas com que eu me relaciono, com a família, com o vizinho, sabe? E isso eu sinto isso muito, muito dessa possibilidade da biodança em argila. E cheguei, consegui até antes da pandemia, né? Consegui ouvir respostas muito lindas de pessoas com quem eu tive o privilégio de fazer biodança em argila, de facilitar essa vivência, de se perceber criadora, sabe? De se perceber nesse processo de autocriação, ao mesmo tempo que é a criação do mundo, né? Do mundo que nós vivemos. Eu fico arrepiada, sabe? Tá linda a tua fala, tu sabe, eu não quis nem te interromper percebe-se essa paixão mesmo, né? Mas é mesmo esse trabalho de argila. Eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes, não extensão, fiz trabalho com Dorli também, conheço bem esse poder transformador da argila, né?